Mas às vezes eu tenho um desafio de entender isso. Por que que tudo que eu peço Deus não faz? Porque eu não sou servo. Quem aqui ora e Deus te dá tudo? Tem alguém aqui? Mas Deus deveria, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Sim. E por que que Ele não dá? Porque eu não sou servo. O Evangelho das Águas, como disse o pastor Gil, capítulo 15, Jesus disse: se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo, e isso vos será concedido. Se eu estou nele e a palavra dele em mim, tudo que eu pedir ele vai fazer. Só que isso não é mentalidade triunfalista, dizendo assim: o Senhor tem que fazer. É o contrário. Se eu estou nele, já não vivo mais a minha vontade, a vontade dele. Se as palavras deles estão em mim, eu já não oro mais as minhas palavras. Tudo que está nessa terra é insignificante, é cumprir a missão dele. Grite bem alto: eu preciso. Mais alto: eu preciso cumprir minha missão. Qual é a nossa missão? Ser o quê? Ser o quê, pessoal? Certo. Sabe, nesses mais de 20 anos, eu descobri uma coisa: eu não cumpro agenda, eu cumpro missão. Quem cumpre missão, não importa para quem fala, para o auditório que fala, se é grande ou pequeno, se tem estrutura ou não tem, porque ele está pronto a servir a quem? Ao seu Senhor. Não tem vontade própria. Eu gosto da frase de C.S. Lewis. Um dia perguntaram para C.S. Lewis: como eu posso orar? Olha a resposta dele: eu não oro para Deus fazer a minha vontade, eu oro para que eu possa aceitar a vontade de Deus na minha vida. Esse cara está me ensinando a ser servo. Nós estamos encaixados num determinismo, botando Deus na parede. Eu quero que Deus faça. Você sabe que quando Jesus propõe uma das parábolas, ele coloca o verbo em os três verbos num presente contínuo: pedir, buscai, batei. Ele está dizendo: não só bata quando abre, continue batendo até depois que se abrir. Não busque só quando você encontra, continue buscando até quando você encontrar. É isso que Jesus está dizendo: faça em todo o tempo, seja constante, porque o servo é constante. Abra o texto de Romanos, capítulo 1, para você ver uma coisa. Marque aí, Mateus. Abre Romanos, para você ver um detalhe. Quem escreveu a carta aos Romanos? Quem escreveu? Vamos lá, quem escreveu? Não foi Paulo. Ainda que Paulo tivesse toda a qualidade acadêmica, Paulo não escreveu essa carta. Paulo ditou essa carta. Paulo não escreveu essa carta. Se você olhar o capítulo 16 dessa mesma carta, verso 22 e 23, está o nome do autor, ou o nome daquele que se tornou o escriba, o escrevente. Paulo fez questão de colocar o nome dele. Eu peço que essa carta de próprio punho escrevi. Está escrito aí. Paulo está ditando, Tess está escrevendo. Quem escreveu a carta? Agora foi Tess. Você entende como a gente passa a vida toda reproduzindo uma coisa e no dia que nos provam o contrário, a gente muda? Isso é o poder do Evangelho. O Evangelho muda você do dia para a noite com a verdade. Quem escreveu a carta? Agora quem está ditando? Paulo tinha qualidade para escrever essa carta, só que Paulo queria repartir a missão. Não sei se eu posso falar isso com Daniel. Paulo não era centralizador. Paulo não era mala centralizador. Paulo tinha toda a qualidade, mas ele decidiu incluir alguém em uma carta tão importante. Mark Lloyd Jones diz que essa carta trata-se sobre soterologia, e a carta magna da salvação e da graça. Das 11 epístolas de Paulo, das 13 epístolas de Paulo, a mais importante no contexto de salvação é essa. E Paulo poderia dizer bem assim: eu não vou colocar o teu nome nessa carta. Só que Paulo diz bem assim: o que adianta eu colocar ou não colocar? O mérito nunca será seu nem meu, tudo é por ele, para ele são todas as coisas. Olha o capítulo 1, verso 1,
Como é que começa a carta? Como é que começa a carta? Vocês sabem que Paulo fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era composto de um sumo sacerdote, 35 do lado, 35 do outro. O réu ficava no meio e 2 escreventes. Paulo tinha direito de voto, era do Sinédrio. Não só isso, Paulo era da tribo de Benjamim, fariseu de fariseu, criado aos pés de Gamaliel, Filipenses capítulo 3, circuncidado ao 8º dia. Paulo não começa essa carta falando esse currículo aos irmãos de Roma. Olha como Paulo começa a carta. Escreve aí, Tércio. Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele não começa dizendo apóstolo, porque em seguida está escrito o quê? Está escrito o quê? Está dando para entender que a coisa mais insignificante para Paulo é ser apóstolo? E a coisa mais importante para Paulo é ser Paulo, certo? Vou de novo. A coisa mais importante para Paulo não é o título que ele tem, mas quem ele é e a missão que ele carrega. Nós vivemos uma vaidade tão absurda que quando alguém vai se apresentar, esse alguém agora no nosso mundo eclesiástico não se apresenta mais com o nome. Qual o seu nome? Pastor Adson. Seu nome é Pastor Adson? Não. Isso que Paulo está dizendo. Pouco me importa o meu título, se sou bispo, apóstolo, querubim, serafim, 4ª pessoa da Trindade. Eu sei quem eu sou e sei minha missão. O neopentecostalismo é muito bom no nosso Brasil. Entretanto, nós estamos vivendo uma vaidade desenfreada. São diáconos que se tornaram bispos. Essa é a última vez que eu vim aqui. São cooperadores que se tornaram apóstolos. Sabe por quê? Porque inculcaram na sua cabeça que o título que eles têm é sinônimo de missão. Só que eu prefiro ser um Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo, que um apóstolo mais. Agora, para não inventar, agora já não dá mais para ser apóstolo e bispo, agora é patriarca. É tantas outras coisas. Só que nós estamos perdendo é a missão. Precisamos ser? Certo. Precisamos ser? Certo. Precisamos ser? Certo. Presta atenção, irmão. Quando Jesus entra na casa de Simão leproso, a chateação de Cristo com Simão foi sobre ele não saber o lugar dele. O lugar dele não era a mesa. O lugar dele primeiro era ter lavado os pés e recebido Jesus com o ósculo santo. Jesus não se incomodava com isso, tanto que Paulo diz que ele se esvaziou e tomou forma de quê? Tomou forma de quê, pessoal? Se até o Filho de Deus, o Deus encarnado, sabia a sua missão, por que a gente é vaidoso e não reconhece a nossa missão? Sabe qual é o mais choque do Evangelho? É que aquele que tem mais título, mais história, o que tem para ele não é um trono, e o que tem para ele não é uma coroa, o que tem para ele não é um troféu, o que sobra para ele é uma bacia, uma toalha e pés sujos para limpar. Isso é Evangelho. Qual é o choque de Jesus? Qual é o choque de Pedro dentro do cenário? Jesus está à mesa e de repente Jesus diz: traz o meu microfone, traz o meu trono, que eu vou falar. Não. Jesus diz: traz uma bacia e uma toalha, porque eu vou cumprir minha missão. Quando Jesus disse: eu preciso lavar vocês, presta atenção nisso, eu termino. Pedro disse: está de brincadeira. O senhor vai fazer o quê? Lavar? Eu duvido. Nunca o senhor lava os meus pés. Nunca, diga nunca. Porque naquela situação Pedro disse: o senhor nunca vai me lavar. Só que depois que Jesus explicar, você vai entender que o nunca vira já. Quando Jesus explicou para Pedro: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Pedro olhou para ele e disse assim: eu estou pronto, eu não quero que o senhor lave só os meus pés. Se der, eu até mergulho nessa bacia. Missão significa que a minha missão de servir purifica pessoas. Porque a nossa igreja atual
está tão suja? Porque nós temos muito título e não temos mais missão. Fala, Vinícius. Irmãos, quem está falando, me permita falar, não é um itinerante que viaja o Brasil e o mundo. Eu sou pastor de igreja. Eu atendo gabinete. Quem me acompanha na rede social sabe. Eu atendo 10 gabinetes no dia. Eu tenho plantão pastoral. Eu separo marido com mulher, brigando. Eu não entro pela porta do fundo, subo do púlpito, prego e antes da bênção apostólica acabar, saio fora. Não. Sou pastor de rebanho. Sabe o que nos falta? É entender que na parábola dos talentos, Deus não está chamando pastor, Deus não está chamando doutor, Deus está chamando servos. Servos. Estão comigo, sim ou não? Sim. Tem certeza? Olha aqui pelo menos para 3 assim. Vamos servir com excelência. Vamos servir com excelência. Sabe, eu fui criado pelo meu avô. Meu avô foi pastor da Assembleia de Deus na época dos dinossauros. Noé congregou com ele. Meu avô faleceu com 98 anos de idade, 50 anos, pastor, lá no Cangaço, no interior do lugar tão distante. Lá nem Coca-Cola chegou ainda lá também. Só que meu avô tinha um hábito, ele proibia que nós chamássemos ele de pastor em casa. Proibido. Era um hábito nordestino que toda família que tem um pastor, todo mundo, a esposa, todo mundo em casa, é um hábito nordestino, é o autoritarismo. Só que quando a gente chegava em casa, meu avô dizia: aqui eu não sou pastor, eu sou seu avô. Dizia para minha avó: aqui eu não sou pastor, eu sou teu marido. Se eu não conseguir ser marido aqui, eu não consigo ser pastor lá. Eu não precisei fazer pós-graduação em outro lugar para aprender sobre o Evangelho. Eu aprendi na casa com lampião, comendo fubá, com um velho homem de Deus, sem saber falar grego e hebraico, mas sabia a sua missão: servir o reino de Deus. Servir. Eu termino. Você quer ver uma coisa como a gente tem dificuldade de servir? Eu queria alguém que pudesse me ajudar num exemplo aqui. Uma pessoa só. Pastor, fique de frente para mim. O senhor mora, dá 2 passos para trás, fique distante. Eu não gosto de gente muito perto de mim. Fobia. O senhor mora em casa ou apartamento? Qual é a cor do portão da casa do senhor? Marrom. Qual o número da casa? Tem campainha? Tem que bater. Meu Deus, vamos para a campainha. Imagine, pastorzão. Imagine a conjectura. Imagine que eu sou um vendedor de rua. Estou passando pela sua rua. E antes de chegar na sua casa, eu já vendi todos os meus produtos e eu estou em Belo Horizonte, naquele dia, calor causticante, 35, 37 graus Celsius. Qual é a porta que dá para a rua? Da cozinha ou da sala na sua casa? Sala. Imagine o senhor sentado no sofá assistindo no YouTube um pregador chamado Adson Belo. O senhor está lá curtindo a mensagem. E eu sou um vendedor. De repente olho a porta aberta e... Você não vai me entender, não? Vai me entender? Vamos, me entenda? Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Senhor, estou aqui vendendo os produtos e estou com muita sede. Será que o senhor podia me dar um pouco de água? Estou esperando. Ele vai errar.
Será que ele foi embora? Ô, sala, cozinha longa. Ele foi embora mesmo. Grite bem alto. A excelência está na atenção de servir. Cadê? Ele foi embora mesmo. Tá vindo? Isso. Quero ver se vai continuar batendo palma. Eu percebi, senhor, que sua cozinha é longe, né? Casa grande. A casa é grande. Mas posso fazer uma pergunta? Eu pedi água, o senhor não fez nem questão de perguntar se eu gosto natural, misturada e gelada. Porque quem serve se preocupa com a temperatura da água, não se preocupa só em servir. Não é eu que digo, é Jesus que diz. Aquele que deu um copo de água, só água. Água o quê? Então está dizendo que quem não se preocupa com a temperatura da água não está pronto para servir ainda. Meu Deus. 4 anos no seminário não vai te ensinar isso. Pós-graduação, doutorado não vai te ensinar isso. Isso a gente só aprende com Jesus. O Evangelho nos ensina a se preocupar com a temperatura da água a quem eu vou servir. Há uma geração querendo pregar e cantar, mas não sabe servir nem um copo com água. E isso não é o erro dele, é o meu erro. Todos nós erramos. Porque esse seminário aqui não é para ele nem para mim, é para nós. Se você não precisa sair daqui. Obrigado, pastor. Vou até lhe dar um presente. Ó. Posso falar uma loucura, sim ou não? Eu não vim para impressionar ninguém. Quer mais um copo de mar? Gelado, natural, lugar. Se eu pudesse resumir, pastor Gil, tudo aqui essa noite seria o seguinte: minha parte, se nós sairmos daqui sabendo pelo menos a temperatura da água do copo, já valeu a pena. Que a gente não possa falar hebraico, grego, não sabe fazer crítica textual, exegese, homilética, não entenda nada, nem grave nome de ninguém na Bíblia, mas se a gente aprender a temperatura da água. Meu Deus. Você quer ver uma coisa? Como o nosso conflito de servir uma luta? Dentro da igreja, quando você pede para alguém fazer alguma coisa e ele faz do jeito dele, o líder, o pastor vai corrigir, qual é a primeira coisa que ele diz? Pelo menos eu? Ele está sendo confrontado porque a mentalidade dele é de Caim. Caim entrega refúgio, Abel entrega excelência. Nós precisamos desconstruir a mentalidade de Caim. Não é sobre fazer, é fazer com excelência, entregar o seu melhor. Davi não só tocava, Davi tocava bem. Vou de novo, Davi não só tocava, Davi tocava bem. A minha excelência no servir me coloca no ambiente do milagre. Ele tocava bem para as ovelhas. Ninguém batia palma para ele. Não tinha ninguém batendo palma para ele, ele tocava nas ovelhas. O ambiente de treino para Davi não era na plataforma, era no pasto. E fazia muito bem. Agora olhe para cá. Quando alguém no castelo diz: conhece alguém que toca bem? Você não dá glória, agora você vai ver. Um dos servos assim: eu estava passando outro dia e vi um menino ruivo dedilhando uma harpa e ele toca muito bem. Saúde traz ele, porque alguém que faz com excelência tem ambiente de destaque. Quem aqui, quando convida um parente, um amigo para comer na sua casa, pergunta o que ele gosta de comer?
eu convido alguém e não me preocupo que esse alguém que é meu convidado gosta de comer, significa que eu nunca o convidei, nunca estou tratando ele com honra, porque a palavra honra é tratar como precioso. Se você serve o que você gosta de comer, não me convide, coma você. Eu sou bariátrico. Eu pesava 160 quilos, hoje eu estou com 90, dá pra ver. Ninguém deu glória, tudo invejoso. Às vezes eu vou pregar pelo Brasil, ministrar, cultuar, escutar a palavra, como hoje. Acaba o culto, o pastor me leva para a pizzaria. Será que esse pastor, esse irmão, essa pessoa se preocupou em me receber? Eu estou preocupado com a oferta que ele vai me dar. Primeiro que eu não preciso dela. Enquanto muitos cobram cachê fechado, liga lá para minha assessoria ou para minha secretaria, se eu tiver agenda eu venho. Tem não. Só que o grande problema do reino de Deus é que as pessoas não sabem tratar com honra e nem com serviço. Não é eu que digo, Jesus que disse: eu entrei na tua casa, você não lavou os meus pés. Eu entrei na tua casa, você não me deu o ósculo santo. Jesus não está fazendo de questão de outra coisa senão de serviço e cuidado. Para piorar, Jesus chama os discípulos assim: continua no mesmo foco. Qual é o foco? Quando entrar numa cidade e não for bem recebido, era para você ter dado glória. Quando você entrar numa cidade e não for bem recebido, continua batendo, continua pregando. Sai fora dessa cidade, porque essa cidade não cabe você. Olha, tinha pelo menos para 3 assim. Você tem cara de céu. E o Senhor chamou os seus e deu ao que ao servo? Deu o que ao seu servo? Vamos lá, pessoal. O que o Senhor deu ao seu servo? Deu tudo bem, talento. Por que eu não recebo de Deus o que Ele tem para mim? Meu irmão teclado, vem servir aqui. Logo, eu prego e tu toca. Toca aí só para mim ver uma coisa, para ver se você aprendeu mesmo. Aquele campo harmônico, aquele lá que eu ensaiei com você. É o jazz. Sem pé, só piano. Só piano. Sem pé. Você está tocando para quem? Você está tocando para quem? Hã? Ele está tocando para mim. Por que ele está tocando para mim e não está tocando para Deus? Porque Deus é glorificado quando o meu serviço para com o próximo é com excelência. Quem se esconde atrás de uma religiosidade dizendo eu faço para Deus, nunca fez para ninguém. Eu vim servir quem, Deus? Meu Deus. Quem? Vocês, eu não vim servir Deus. Eu vim servir você, porque Deus não precisa da minha pregação, Ele é a própria pregação. Eu vim servir vocês com o melhor que eu tenho, por ser servo. E quando eu entrego o meu melhor para o meu próximo, quem é glorificado? Quem é glorificado? Se você der glória agora, você vai ver. Por isso que eu sou servo que recebi talento. Mas o Senhor dos talentos continua sendo Ele, o Senhor.
fogo. Ah! Não, eu fiquei em pé, vocês têm que acontecer. Presta atenção nisso. Quando eu sei minha missão em servir, quem eu estou servindo não muda a minha missão. Não importa o local ou quem está na mesa, eu sei qual é a minha missão. Jesus pega uma bacia. Lavar os pés do Pedro é top. Lavar os pés do João é maravilhoso. Lavar o pé do Tiago é tremendo. Eu quero ver lavar os pés daquele que desde João capítulo 12 Jesus já sabia que ele roubava o dinheiro da bolsa. O segundo pecado de Judas foi trair, mas o primeiro Jesus sustentou por muito tempo no ministério. Ele roubava. Jesus disse: deixa eu lavar teus pés também. Sabe o que é servir? Os traidores não podem mudar a minha missão no reino de Deus. Os críticos não podem mudar a minha missão no reino de Deus. Mas você está fazendo, mas ele está te traindo. Ele me trai, eu não. Eu tenho bacia, eu tenho toalha. Eu sei a minha missão no reino. Eu sei. Eu já servi tanta gente que não merecia. Eu já preguei para tanta gente que não merecia. Mas olha para cá. Por que o Senhor continuou fazendo? O semeador saiu a semear. Ele semeia em terra dura, semeia em terra com espinho, semeia em tudo que é lugar. Mas ele não para de semear. Por quê? O problema não é o semeador nem a semente. O problema é a terra. Continua semeando. Continua seguindo. Faz. Continua semeando. O problema está aqui. A gente precisa semear até quando não dá. Até em terra ruim. Ambiente hostil. Crítico. Gente de traidores. O que Jesus está dizendo? Vem, Jesus, é a sua vez. Por isso que Paulo usa uma expressão grega: ele se esvaziou. Não dá para ser servo se eu não me esvaziar da minha arrogância, prepotência. Não dá. Sabe? Eu disse para vocês que a igreja que eu pastorei, o pastor Vinícius esteve lá. Fique em pé, pastor Vinícius. Sabe o que Jesus pela vida do pastor Vinícius? O pastor Vinícius conheceu a cidade de Mar. O ambiente que a gente está hoje é para 9.000 metros quadrados. Funciona lá o seminário, funciona escola, funciona tanta coisa lá. Hoje nós temos mais de 5.000 membros que nos reúnem. Às vezes eu viajo no Brasil. Sabe o que me deixa entristecido, pastor? Eu vou em algumas igrejas que a igreja tem 200 membros, 300 membros, e o pastor quer que o povo trate ele como um Deus. Ele já não tem mais bacia. E eu fico pensando, Deus nunca vai colocar ele em um lugar grande, porque ele já se corrompeu em coisas pequenas. Escute, você sabe por que Deus entregou na mão de Moisés o seu povo? Porque se Moisés pastoreou durante 40 anos o rebanho de quem? Mesmo fazendo isso 40 anos, ele olhava para aquelas ovelhas. No dia que ele recebeu elas, muitas morreram. Ele fez parto de novas, mas ele dizia: isso aqui não é meu, isso aqui é do meu sogro. Mas você tem tempo de casa, não importa quanto tempo eu faço, é do meu sogro, de jeito.
Aí Deus vai numa sarça e vai queimar e diz assim: se um cara consegue ficar 40 anos cuidando de poucas ovelhas insignificantes e dizendo é do meu sogro, vou entregar para ele 3 milhões de hebreus. 3 milhões. Na parábola, chamou os seus servos e deu-lhes o quê? Seus talentos. Meu papel é multiplicar. Mas quando ele voltar, de quem será? Sabe, a gente tem senso possessivo. Me permite usar essa expressão. Minha igreja, meu povo, meus discípulos. Quem é servo sabe que o que tem na mão não é dele. Ele vai ter que prestar conta, porque o dono disso vai voltar. Existem 8 citações a mais sobre a segunda vinda de Cristo do que a primeira que ele se manifestou. Se a primeira vinda de Cristo em carne foi real, a volta dele é 8 vezes mais real ainda. Jesus vai voltar. Ele vai prestar, vai querer conta daquilo que ele colocou na nossa vida. Eu termino orando. E me perdoe se você esperava uma palavra teológica, exegética. Não. Hoje eu vim falar sobre aprendendo com a temperatura da água no copo. Existem igrejas no Brasil que eu vou e pago com o meu próprio bolso, translado, todo ano estou lá. Quem me acompanha na rede social, há uns 20 dias, quando foi, 30 dias atrás, São José de Piranhas, eu vou lá 3, 4 vezes, lá no interior do Cangaço, eu pago com o meu próprio bolso, chego lá, tem um cuscuz, um ovo, o chão é pisado, não tem hotel. Porque tem gente que entendeu sua missão de servir, é muito mais do que status e estrutura, é tratar como precioso. Com sua cabeça.